Eu vou fazer um convite a todos, que nós, nesse momento, nós embarquemos numa viagem. A nossa nau, a nossa embarcação, para nós fazermos essa viagem, nós precisamos de uma carta náutica para essa embarcação, ter um rumo destinado correto. E a carta náutica que nós vamos utilizar se chama Evangelho. O Evangelho é nosso guia, o nosso controle, a nossa direção. O tema escolhido está no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Esse capítulo trata sobre egoísmo, sobre o lado do materialismo, que nós vamos hoje abordar, dai a César o que é de César, e trata da lei de amor, da qual já falamos, já houve oportunidade de falar aqui na casa. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O item 5 do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Os prazeres do mundo nos distraem. E nós os perdemos daquilo que é o nosso propósito com Deus. Por isso que a nossa carta náutica é o Evangelho. Esse item do nosso estudo de hoje no Evangelho está em Mateus 23, no capítulo 23 de Mateus, nos versículos 15 a 22, e em Marcos, no capítulo 12, dos versículos 13 a 17. Nós vamos falar com as nossas palavras, porque acredito que já é conhecido de todos. Os doutores da lei queriam pegar Jesus, queriam fazer alguma coisa para que Jesus caísse no desagrado dos romanos. E aí, o que eles pensaram? Como que nós vamos fazer para que, com a pergunta que nós fizermos, Jesus responda algo que os romanos não vão gostar? Porque eles já tinham instigado aos romanos contra, para eles, um revolucionário, que seria Jesus, não? Então, esse doutor da lei chega perto de Jesus e faz a seguinte pergunta para ele: é lícito pagar tributo aos romanos ou a César? Se Jesus dissesse que não era, os romanos iam ficar contra ele. Iam dizer que ele era um revolucionário, estava contra. Se ele falasse que não, está certo, os judeus, os seus irmãos, iam ficar contra ele. Pô, mas tu está indo contra nós, achando que tem que pagar o tributo? O que Jesus responde? Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. O que ele quer dizer com isso? Vamos agora para nossas vidas. O que significa em nossas vidas dai a César o que é de César? Nós não temos que pagar a nossa conta de água, para ter água em casa, a conta de luz, os impostos. Nós não temos que trabalhar para conseguir adquirir os benefícios, as benfeitorias das quais nós precisamos. É lícito dar a César o que é de César. É lícito trabalharmos por aquilo que vai nos trazer um certo benefício, conforto. Entretanto, até onde
nós vamos fazer com que nós não fiquemos agarrados a tudo que nós precisamos adquirir e esquecemos de dar a Deus o que é de Deus. O que seria dar a Deus o que é de Deus? Agora vamos juntar. O dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se eu trabalho e com esse meu trabalho eu propicio não somente o conforto, os benefícios à minha família, mas eu ajudo, eu conquisto de tal maneira um benefício que eu posso ajudar outros. Como nós vamos interpretar essa parte? É algo material, mas eu estou fazendo um benefício. Então eu estou agregando o dar a César com estar com Deus. Então a gente tem que começar a analisar o que na minha vida ele me propicia com que eu não seja escrava ou escravo do dinheiro, do material, mas que esse material propicia com que eu saiba ser mais fraterno, mais bondoso, mais solidário. Qual o erro que tem? Está dentro do que Jesus falou. Então é um cuidado que a gente tem que ter em vivenciar tudo isto desse capítulo, que se chama Amar ao próximo como a si mesmo, nos convida a entender o amor. Não mais aquele amor de apego somente aos nossos, mas um amor que eu consiga enxergar a humanidade, os meus semelhantes, como um processo meu de evolução, onde o que eu fizer de benefício aos outros refletirá em benefício a mim. É uma conquista, é um caminhar evolutivo. E certa feita, o amor, que morava numa ilha, foi avisado que ia haver uma inundação. E só o amor é aquele que se preocupa com tudo. E o que ele fez? Correu para avisar todos de que eram para se prevenir e sair, porque estava sendo avisado de que ia haver uma grande inundação com tempestade e que fossem. E tanto ele correu avisando todos que ele se esqueceu dele. E quando ele se deu conta, a inundação já estava muito acelerada e ele estava prestes a se afogar. Quando ele viu vindo uma embarcação, só um dentro da embarcação, ele olhou e reconheceu. E ele chama: egoísmo, egoísmo, me ajude, eu estou quase me afogando. O egoísmo olhou e disse: eu vou carregar alguém comigo? Eu me basto, eu vou sozinho, não quero ninguém comigo, porque eu tenho meu valor, eu não preciso de ninguém. E seguiu na sua embarcação. Nessas alturas, o amor estava angustiado, porque a água já estava subindo no seu pescoço. Quando ele vê uma segunda embarcação se aproximando. Ah, mas essa embarcação era tão bonita, toda enfeitada, chique, do último. Ele olha, era da vaidade do orgulho. E ele chama: vaidade, orgulho, olhem aqui, me ajudem. A vaidade olhou para o orgulho olhou para a vaidade. Nós vamos carregar ele? Tá
todo embarrado, sujo, descabelado. Vai inundar, sujar todo o nosso barco? É mesmo, eu acho que não precisa levar ele. Ah, não, amor, pode ficar por aí, nós não vamos te levar. E seguir. Novamente o amor ficou triste. A água já estava chegando quase na sua boca e ele não sabia mais o que ia fazer. Mas eis que vem outra embarcação. Ah, mas essa ainda era melhor que as outras. Era a embarcação da riqueza. E o amor olhou para a riqueza e chamou bem alto: riqueza, riqueza. A riqueza olhou: eu estou quase me afogando, me leve contigo. A riqueza olhou: não tenho como te levar. Olha como eu estou carregada de ouro, prata, pedras preciosas, joias. Não cabe ninguém aqui, só as minhas coisas. E se foi embora. Nossa, o amor ficou mais uma vez decepcionado. Mas tentando, naquela água que vinha na sua boca e ele pulava, eis que veio uma outra embarcação. Ah, mas essa vai conseguir. Aí ele olhou, ele viu que era a da tristeza. Tristeza, tristeza, olha eu aqui, me ajude, me ajude. A tristeza olhou para o amor. Eu não tenho como te levar. Eu estou muito, muito triste. Ah, mas se a tristeza levasse o amor, ela nunca mais estaria só. Nunca mais ia sentir tristeza. Mas ela seguiu. Ela não quis. Assim como a vaidade, o orgulho, que se tivessem levado o amor, iam aprender a ter consideração, iam aprender a autoestima. E assim também como o egoísmo. E aprender a ter autocuidado ou também a cuidar dos outros. Cada um das embarcações ia receber um acréscimo de entendimento se carregassem o amor consigo. Mas não quiseram carregar. E foi nesse momento que ele perdeu as esperanças. O amor pensou: não tem mais jeito. A água subia até a boca, ele tinha que pular, e a enchente tomando conta de tudo, não se via mais nada. Quando surge um barquinho pequeno, com um velhinho dentro dele. E ele pediu socorro para aquele velhinho, não sabia quem era. E o velhinho, quando chegou perto dele, agarrou ele pela mão e colocou ele dentro do barquinho. E aí o amor estava tão cansado, mas tão cansado, que adormeceu. Adormeceu e foi se acordar em terra firme. Já era um dia lindo, e ele acordou e não viu mais o velhinho que havia salvo. E ele se preocupou: eu preciso agradecer. Ninguém, a tristeza não me salvou, a riqueza não me salvou, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, ninguém me salvou, só aquele velhinho. Aí ele olhou em terra firme e viu uma montanha. A montanha que todos nós temos que subir. E ele olhou lá para cima e viu que lá, bem na ponta da montanha, tinha uma luz. E ele pensou: eu vou subir até lá. E o amor foi indo.
Nessa subida, com bastante trabalho, bastante obstáculos, ele foi subindo até que ele chegou lá em cima. Quando ele chegou lá em cima, quem o recebeu? A sabedoria. Porque quando nós subirmos, atingirmos a montanha das nossas vidas, nós vamos adquirir sabedoria. E ele estava preocupado, porque ele teve tantas oportunidades de receber o auxílio, e somente aquele velhinho do qual ele não pôde ver para agradecer. Os outros todos abandonaram ele. E ele pensou, bom, ela é sabedoria, a sabedoria vai me saber dizer. Aí ela contou, ele contou, o amor contou, das peripécias das quais ele passou, avisando todos da enchente, o que aconteceu, o abandono de que todos o deixaram, mas que aquele velhinho havia o auxiliado. E a sabedoria escutando, como só quem é sábio escuta e sabe, diz ao amor, mas amor, tu não sabes quem é esse velhinho? Não, eu não sei, eu preciso encontrá-lo para agradecer. Quem é esse velhinho? E aí a sabedoria lhe responde: esse velhinho é o tempo. O tempo? Sim, o tempo, responde a sabedoria. Mas por que só o tempo me socorreu, me ajudou? Aí a sabedoria respondeu: porque só o tempo é capaz de ajudar e a salvar um grande amor. Todo o amor, ele reside em nós. Essa essência divina que nos faz auxiliarmos, que faz com que vejamos oportunidades de estarmos juntos, de nos acolhermos, de nos auxiliarmos. O tempo é o melhor remédio. Não cobremos do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos amigos, aquilo que eles ainda não podem nos dar. Cobremos de nós. Cobremos de nós sermos amorosos, fraternos, solidários, utilizando desse grande companheiro que faz parte das nossas vidas, que é o tempo. O tempo cura, o tempo constrói, o tempo nos ensina. E a lei de amor, que é o capítulo que aborda isso, vem resumir todo esse ensinamento. É a sequência e é uma mensagem ditada por Lázaro em 1862, que mostra a cada um de nós essa centelha divina que existe dentro de nós. Ela precisa ser alimentada para que ela germine. O amor está dentro de nós. Ele não é uma receita de bolo pronta que a gente vai e compra, se alimenta e já tem o amor. O amor é uma conquista. Então, saibamos utilizar de todas as oportunidades da nossa existência, propiciando que o amor seja o norteador das nossas vidas. Não como algo que está distante,
Mas observem nas suas vidas como que o amor se apresenta. Quando nós exercitamos a bondade, nós estamos exercitando uma nuance do amor. Quando nós compartilhamos de um alimento, quando nós fazemos aquele alimento, quando doamos algo com sentimento, nós estamos aprendendo a amar. E esse amor precisa. Agora vem a urgência, que a própria espiritualidade já tem nos dado o recado, que os tempos são chegados de exercermos o amor. Enquanto lá fora, e eu gostaria de citar até esse livro, que o título tem com a sequência que nós vamos falar, Ouvindo Deus na Tempestade. Então, enquanto lá fora a tempestade ruge do egoísmo, da maldade, do orgulho, da vaidade, saibamos nós sermos a diferença, protegendo, amparando. Eu não tenho condições, porque eu já tenho muita idade, eu tenho dificuldade. Mas o seu pensar, o seu orar, a sua energia, que pode ser amorosa, conciliadora, amiga, é amor. É amor expressado através de sentimentos. Aqueles que são mais jovens, no seu local de trabalho, exerçam o amor, fazendo a sua tarefa com dignidade, com comprometimento, com seriedade. É nuances do amor. Então, o amor deve reger as nossas vidas, para que as tempestades que surjam nas nossas existências, ou na existência da humanidade em geral, nós sejamos a carta náutica. Nós sejamos o guia condutor daqueles que estiverem mais próximos de nós. E aí vem de novo o convite, que gostaríamos de encerrar esse momento da nossa reflexão, lembrando que, embora o tema chame a atenção a dar o que é de César e a Deus o que é de Deus, o amor deve estar impregnado em todas as nossas atitudes, compreendendo que mesmo nas tarefas que pareçam mais materiais, o amor tem que estar presente. O amor tem que ser a mola mestra que nos conduz. Desde o acordar, o levantar da cama, ter aquela vontade de fazer diferente. Lá fora, a tempestade ruge, desentendimentos, diferenças. O que é que nós estamos fazendo a fim de ajudar a equilibrar, a sanear os miasmas do planeta? Somos responsáveis juntos. Nós não queremos ser seguidores de Jesus? O que é que Jesus ensinou? Esse capítulo tem o título de algo que ele ensinou como um mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que sair daqui hoje pensando as atitudes, a vida, as condições, as provas, os obstáculos que a vida me impõe ou me propõe. Como que eu estou reagindo? Nós precisamos aprender que não adianta sabermos de cor tudo que o Evangelho de Jesus, todos os ensinamentos que foram deixados, mas termos só na teoria.
As obras é que nos vão libertar. Então, façamos a diferença. Nosso grupo que está aqui, o convite. Que o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, que essa lei de amor fique tão impregnada no nosso ser, que desde o café da manhã que é preparado, vai ser preparado com amor. A tarefa rotineira, a tarefa de trabalho, o convívio, o falar com outras pessoas, vai estar impregnado com amor. Esse é o nosso convite. Eu espero que Jesus permaneça nos nossos corações e que Ele atue através de nós, com muito amor nos nossos corações. Que assim seja. Amém.